Oiê, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre revisão. É impressionante a quantidade de dúvidas que ainda existem em relação a esse assunto. E é um assunto muito importante, ninguém pode ter dúvida nenhuma, então eu vou tentar explicar tudo bem bonitinho, ok? Para quem ainda não me conhece, eu sou auditora fiscal no estado de São Paulo e coach no Estratégia. Gente, vocês têm a sensação de estudar e não memorizar nada? Na verdade, isso não é uma sensação, isso é real. Porque o fato da gente estudar não garante que a gente memorizou aquele conteúdo, certo? Pra gente memorizar, a gente precisa ter contato com aquilo N vezes. É na repetição que o cérebro começa a sacar que aquela informação é importante, deve ser relevante. E aí ele joga aquela informação pra nossa memória de longo prazo. E pra gente que estuda para concurso público, isso é muito importante, porque a gente está estudando hoje para uma prova que a gente vai fazer daqui meses, daqui um ano, às vezes até mais, né? Foi-se um bom tempo que a gente estudava hoje para prova no colégio amanhã, né? Para concurso público, o esquema é diferente, certo? E é aí que entram as revisões. Elas são, eu não diria importantes, elas são essenciais para um bom rendimento nos estudos para os concursos públicos. Fechou? Gente, os prazos em que a gente precisa revisar o conteúdo, eles variam um pouco de método para método. O que eu vou passar aqui é o que a gente no Estratégia faz, é o que eu faço com os meus coaches. Fechou? Combinado? Vamos lá então? Olha só, de bate-pronto, a gente já considera 3 revisões para um conteúdo. A revisão de 24 horas, a revisão de 7 dias e a revisão mensal. Vou explicar cada uma delas. Primeiro, então, a revisão de 24 horas. Gente, nessa revisão, você vai revisar o conteúdo que você estudou no dia anterior, certo? Eu vou dar um exemplo para deixar tudo bem esclarecido e aí você vai conseguir montar um ciclo lindão para você, ok? Olha só, vamos supor que na segunda-feira você estudou 2 disciplinas, estudou português e contabilidade. Na terça, você precisa revisar português e contabilidade, além de estudar as disciplinas previstas no ciclo ali para terça-feira. Geralmente, a gente calcula de 10 a 15 minutos de revisão para cada hora de estudo. Então, vamos supor ainda que você estudou 1 hora de português na segunda e 1 hora de contabilidade. Na terça, você pode deixar 15 minutos para revisar português e 15 minutos para revisar contabilidade. Então, de revisão serão 30 minutos, certo? Essa revisão de 24 horas, gente, é a mais importante. Ai, Sil, não acho não, porque, vi ontem. Nossa, tá tudo fresquinho ainda na memória. Então, mas é aí que a gente se engana. O que acontece? Existem pesquisas e estudos que já comprovaram que a gente perde 50% aproximadamente, 50% do conhecimento, do conteúdo que a gente viu, logo em 24 horas. É a maior perda. Então, a gente precisa garantir que essa perda não vai acontecer, certo? Tanto que, gente, para os meus coaches, a revisão de 24 horas sempre dura um pouco mais do que a revisão de 7 dias. Depois eu vou falar sobre essa. Mas a de 24 horas, ela é mais longa, tá? Que seja 15 minutos, às vezes até um pouquinho mais. Tá bom, Sil, mas vem cá, o que eu vou revisar? Gente, você vai revisar as partes marcadas como relevantes daquele conteúdo que você estudou, ou seja, a parte que você grifou. Sobre grifos e marcações, eu vou fazer um vídeo específico, porque senão a gente não vai sair daqui hoje, tá bom? Então, você revisa as partes grifadas. E também, na revisão de 24 horas, você vai refazer exercícios que você também marcou como relevantes. Sobre exercícios, outro vídeo, certo? Tá, entendi. Então, eu vou revisar partes grifadas e refazer exercícios que eu marquei como os mais importantes, certo? Certo. E, gente, lembrando sempre, no momento que você estiver estudando, você precisa anotar, controlar o quanto você estudou. Eu estudei naquela 1 horinha de português das páginas 1 a 20. E por que você precisa controlar isso? Porque isso vai servir para você saber o que vai revisar.
Nessa revisão de 24 horas, do exemplo, fica tudo muito óbvio. Você saber que foi da página 1 a 20. Mas outras revisões vão acontecer e você precisa desse controle. Fechou? Próxima revisão agora. Revisão de 7 dias. Nesse momento, você precisa revisar o conteúdo que você estudou na semana anterior. Então, no nosso exemplo, a gente estudou português e contabilidade na primeira segunda-feira. Passou uma semana. Na próxima segunda-feira, você vai revisar novamente o conteúdo estudado naquela primeira segunda, certo? Essa revisão de 7 dias, gente, ela é mais dinâmica. Eu confesso que eu deixo para os meus coaches, assim, estourando 10 minutinhos para cada disciplina. Eu falo o que para eles? Que essa revisão é uma passada de olho. Sabe aquela coisa bem rápida do tipo, nossa, tinha esse conceito, tinha essa definição, certo? Nessa revisão de 7 dias, você não precisa refazer exercícios, tá? Vamos focar na parte mais teórica mesmo. O que você vai revisar? Exclusivamente as páginas estudadas naquela primeira segunda-feira. Porque, gente, o que aconteceu? Durante a semana, português pintou no ciclo outras vezes. Você estudou português quarta-feira, sábado, enfim. Você já andou com a matéria. Mas, na revisão de 7 dias, para revisar a primeira segunda-feira, você vai focar no bloco de páginas estudado naquela segunda-feira. As revisões, elas acontecem por blocos de páginas. Elas não são cumulativas, certo? Ficou entendido? Perfeito. Revisão de 30 dias ou mensal. Gente, olha só. Essa revisão, você pode fazer da mesma forma como acontece na revisão de 24 horas e 7 dias. Aproximadamente 30 dias depois, não precisa ficar enlouquecido sendo exato, tá? Mas aproximadamente 30 dias depois, você revisa aquele bloco de páginas estudado no dia. Mas eu faço essa revisão de forma diferente e é isso que eu quero passar para vocês. Essa revisão mensal, eu faço uma revisão de aula finalizada. O que acontece? Você começou a estudar português, foi passando o mês e tal. Eu vou controlando as aulas que a pessoa finalizou, certo? Então vamos supor que um mês depois você está na aula 2 de português, não importa. Então você já finalizou aula 0, aula 1, beleza. Eu vou colocar aproximadamente depois desse um mês para você revisar a aula 0 inteira. Aula finalizada inteira. SIU. Mas você faz a pessoa revisar uma aula inteira em 10, 15 minutos? Claro que não, né, gente? Seria impossível. O que eu faço? Eu coloco a revisão da aula finalizada naquele momento, naquela carga horária prevista para a disciplina. Então, vamos pensar que um mês depois, numa segunda-feira, tem o quê para estudar? Português e contabilidade. Naquela 1 hora prevista para português, eu vou deixar assim no ciclo. Revisar a aula 0. Então, naquela segunda, você não vai estudar coisa nova de português, você não vai andar com a matéria, você vai dar uma pausa e vai revisar a aula 0 inteira. E aí tem um detalhe. Eu falo para as pessoas fazerem o seguinte. Primeiro, fazer a lista de exercícios, aquela lista final que fica no final do material. Primeiro, fazer a lista de exercícios e depois revisar a parte teórica. Por que eu falo para fazer isso? Gente, passou mais ou menos esse um mês. E aí, eu quero saber exatamente o que a pessoa guardou daquela primeira aula, daquela aula 0. E aí, os exercícios são ótimos para mostrar isso pra gente. O que acontece? Exercício que você fez de bate-pronto, lembrou tudo. Cara, excelente, aprendeu, tá memorizado. Agora, vai ter exercício que o bicho vai pegar, que você não vai lembrar. Você vai ter aquela sensação, sério que eu vi isso? E aí, o que acontece? Quando você for revisar a parte teórica dessa aula finalizada, você pode focar, né? Essa revisão da parte teórica é bem direcionada para os assuntos que você sacou por conta dos exercícios, que, não tá ok. Precisa melhorar, certo?
Sil, olha só, você falou então que deixa essa revisão de aula finalizada na 1 hora prevista para a disciplina, mas eu acho pouco ainda. Nossa, em 1 hora não dá para revisar uma aula inteira, fazer a lista de exercícios. Às vezes não dá mesmo. E aí você pode dividir essa revisão de aula finalizada. Por exemplo, na segunda-feira ali, coloca revisão da aula 0, lista de exercícios. E aí, num outro momento em que aparecer português no ciclo, coloca revisão da aula 0, teoria. Você pode dividir essa revisão de aula finalizada, não tem problema nenhum. Fechou? Pessoal, agora eu queria fazer algumas considerações. Eu sempre invento umas considerações no final, né? Olha só. Primeira coisa, vocês podem me perguntar assim, Sil, mas eu fiz essas 3 revisões de 24 horas, 7 dias e a mensal, e aí eu nunca mais vou ter contato com aquela aula, com aquele conteúdo? Não, né, gente? Não é assim que acontece. Quando você finaliza a disciplina, falei isso no vídeo de ciclo de estudos, quando você finaliza a disciplina, ela nunca mais vai sair do seu ciclo. Então, você vai voltar para todas as aulas, revisando todo o conteúdo, eternamente. Ah, tá, beleza, mas até eu finalizar a disciplina demora um pouco. Eu queria ter contato com essas aulas que eu já estudei e tal. E aí, gente, o que vocês podem fazer? De tempos em tempos, do tipo de 3 em 3 meses, tira uma semana, um ciclo, só para revisão. É tipo, parar um pouquinho, tudo, e aí botar para revisar todas as aulas finalizadas de todas as disciplinas que você estiver estudando naquele momento. Isso vai fazer você voltar a ter contato de tempos em tempos com todo o conteúdo já visto no passado. É uma forma excelente de manter tudo fresquinho na memória, certo? Outra coisa, para essas revisões funcionarem, na verdade, para você ter controle dessas revisões, você precisa de organização. Do contrário, vai virar uma zona. E, gente, eu não tô falando de nada tão complexo assim. Olha só, uma planilha de Excel vai resolver o problema. Eu sou uma pata para programas e coisas de computador. E eu consigo usar um Excel. Eu não tô falando para fazer tabela dinâmica, usar um zilhão de fórmulas. Gente, simplesinho. Uma tabela com o seu ciclo. E aí você já consegue organizar a revisão de 24 horas, a revisão de 7 dias, as revisões mensais. Tudo lindo. Para finalizar, última coisa. Eu sinto uma certa resistência das pessoas com as revisões. E é claro, primeiro porque revisão é algo chato, é insuportável fazer a revisão. Depois, porque ela dá a sensação de perder tempo. Nesse exemplo que eu dei no vídeo, a revisão de 24 horas totalizava 30 minutos, a de 7 dias, 20 minutos. Então, são 50 minutos no dia só de revisão. Se os 50 minutos, cara, eu vou usar para estudar coisa nova, vamos andar com essas matérias. Dá a sensação de perder tempo. Mas, gente, é sério, acreditem em mim. Elas são muito importantes. Olha só, se você não fizer as revisões, você vai finalizar uma disciplina, talvez de forma mais rápida mesmo. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai terminar. E aí você vai sacar que você não lembra de nada. Não foi uma perda de tempo também? Você vai ter que reestudar a disciplina inteira. Pessoal, fazendo as revisões, já vai ter coisa que vai ficar pelo caminho, vai ter conteúdo esquecido. Sem revisar, você vai perder todo o conteúdo. É sério. Então, por favor, deem atenção às revisões. Bom, pessoal, eu acho que é isso. É um tema um pouco complicado, né? É difícil explicar assim, conversando. Espero que eu tenha conseguido esclarecer a grande maioria das dúvidas. Mas qualquer coisa, escreve para mim aqui nos comentários, me manda e-mail. Todos os meus contatos estão no site do Estratégia, tá bom? Aí eu tento ajudar. E padrão YouTube, curtam o vídeo, sigam o canal, fechou? Então é isso, bons estudos, arrebentem aí e até a próxima.